Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Este programa passa aqui na TV Cidade Esperança, canal 14 de Imperatriz, Maranhão. E nós colocamos no YouTube e em vários outros sites para que todos possam também ser edificados juntamente conosco, onde todos aprendemos da palavra do Senhor. Aqueles que desejam nos convidar para estarmos aí na sua igreja, basta entrar em contato conosco pelo telefone DDD 99 e o telefone 991520454. Nosso e-mail henriquelhas@hotmail.com. Nós fazemos palestras de EBD para professores, superintendentes, fazemos também para obreiros, fazemos também EBO, Escola de Obreiros, fazemos palestras sobre missões, sobre evangelismo, sobre família, sobre dons do Espírito Santo e sobre escatologia. Então, querendo, nos convide e nós estaremos aí com você e sua igreja. Nós enviamos uma apostila e você vende aí 200 apostilas, já dá para você pagar todo o seu evento. Você paga viagem de volta, oferta, hotel, comida, tudo. Só vendendo 200 apostilas dentro de um desses temas. Vamos então à nossa lição. Nós estamos estudando aí neste terceiro trimestre de 2017 das revistas da CPAD com o tema A Razão da Nossa Fé, Assim Cremos, Assim Vivemos. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Ezequias Soares, que é pastor ali em Jundiaí, São Paulo. Hoje estaremos estudando a lição número 4, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós queremos pedir a todos os professores, aos superintendentes, aos pastores, que leiam aí o credo, cremos, aí as doutrinas da nossa fé. Inclusive o livro sobre isso já está à venda. Então nós queríamos pedir, você pode pegar aí pelo nosso site, o Cremos, todas as lições nós estamos colocando lá, antes de começar a lição, estamos colocando lá o Cremos. Vamos ler então esse Cremos rapidamente. Cremos na inspiração divina, verbal e plena da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Cremos em um só Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas que, embora distintas, são iguais em poder, glória e majestade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Criador do universo, todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos por um ato sobrenatural e imediato, e não por processo evolutivo. Cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção no seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. Então nós estamos seguindo aí o credo e hoje nós vamos falar sobre o Senhor Jesus Cristo. O textual está aí em João capítulo 14, versículo 6, que diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então veja que Jesus é ao mesmo tempo o caminho que nos conduz ao Pai, que nos conduz à salvação. Ao mesmo tempo, Ele é a verdade de Deus. Jesus é tudo que nós precisamos saber e conhecer para que nós possamos chegar a Deus, que nós possamos chegar à salvação. Ele também é a vida. Ele nos dá a vida eterna. Não é só a vida aqui na terra, como filhos de Deus, mas uma vida eterna com Deus. Ele vem nos buscar para que nós estejamos para sempre com Ele. Isso acontecerá no arrebatamento da igreja, que nós estamos esperando a qualquer momento acontecer. E ele diz claramente, ninguém chega ao Pai, a não ser por Ele, o Filho, Jesus Cristo. É preciso crer que Jesus, Deus, veio ao mundo e nasceu aqui como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo o que provinha do pecado.
Ele levou sobre ele e morreu a nossa morte, a morte na cruz. Foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, está vivo para todo sempre. Está à direita do Pai, onde intercede por nós, continua intercedendo por nós. Então todo aquele que confessar a Jesus como Senhor e Salvador e crer que Ele ressuscitou dos mortos, será salvo. Verdade prática. Cremos no Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem e o único Salvador do mundo. Então veja só, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus. Então, como Deus é o Filho único de Deus, que é o próprio Deus. Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Então, como Deus é o unigênito. Quando Ele veio à Terra, Deus só tinha um Filho na Terra, Jesus Cristo. Agora, Deus tem milhões de filhos na Terra. Em Hebreus diz assim: quando outra vez introduz no mundo o seu primogênito, e diz então, todos os anjos de Deus o adorem. Olha só, Ele vem à Terra como unigênito de Deus, permanece como unigênito de Deus, sendo homem aqui na Terra. Ele recebe o Espírito Santo e Ele vai fazer a obra de Deus aqui na Terra. Depois Ele morre aqui na Terra. Quando Ele morre e ressuscita, Ele então sobe ao Pai, e ali onde está escrito, aí vem o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Então ali Ele sobe, entra no céu, ali é dado a Ele todo o poder, o céu e a terra, e Ele volta para Ele se encontrar com os discípulos, mostrando que ressuscitou dentre os mortos. Então a Bíblia diz em Hebreus, quando outra vez introduz no mundo o seu primogênito, agora não é mais unigênito. Ele é unigênito como Deus, mas agora é primogênito como homem, filho de Deus. O que Ele vai fazer agora? Ele vai gerar filhos para Deus. Então Ele já começa aparecendo aos apóstolos, assopra sobre eles o Espírito Santo, eles se tornam filhos de Deus também, co-herdeiros com Cristo, das mesmas promessas. Em Hebreus diz que Ele não se envergonha de chamá-los irmãos, todos nós. Então a partir daí começam a nascer filhos para Deus, irmãos de Jesus. Jesus, homem, filho de Deus. Então agora Ele é o primogênito desses filhos, é o primeiro gerado aqui na terra como homem, e agora muitos filhos serão gerados aqui na terra, através de quê? Do Espírito Santo, nascer de novo, nascer pelo Espírito Santo. Jesus foi concebido pelo Espírito Santo aqui na terra, era filho de Deus. E agora nós, ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem morar em nós, nós nascemos de novo, agora como filhos de Deus, irmãos de Jesus, co-herdeiros com Ele das mesmas promessas. Olha só que coisa maravilhosa. Então Jesus nunca deixou de ser Deus, Ele sempre foi Deus, tanto faz quando Ele estava no céu, antes de vir à terra, quanto quando Ele nasceu aqui na terra como homem, continuou 100% Deus, 100% homem, nunca deixou de ser Deus. Só que aqui na terra Ele não usou das prerrogativas divinas, Ele não fez obras como Deus, mas como um homem cheio do Espírito Santo. Ele era guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo fornecia poder para Ele fazer milagres. Então Ele estava aqui como homem, mostrando para nós que nós, ao nos tornarmos filhos de Deus, podemos fazer as mesmas obras que Ele fez. E Ele diz, ainda maiores do que essas. Por quê? Porque Ele foi para o Pai. 3 anos e meio só de ministério. Nós temos a vida inteira. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus é o mesmo Espírito Santo que está em nós. Então nós podemos fazer o paralítico andar, o morto ressuscitar, expulsar demônios, a mesma obra que Ele fez. Nós podemos fazer aqui na terra. Então a maior prova que Jesus teve aqui na terra foi exatamente esta. Não poder usar de suas prerrogativas divinas, e Ele só fez aquilo que ao homem está também permitido fazer.
ele se comportou aqui como homem, homem cheio do Espírito Santo. Aqui também ele aceitou a adoração, ele disse, eu sou, antes que Abraão existisse, eu sou. Então ele falou como Deus, se comportou como Deus, mas não usou das prerrogativas divinas. Ele viveu como homem cheio do Espírito Santo. Então ele tinha o dom, palavra de sabedoria, de ver no futuro, palavra de conhecimento, de ver alguma coisa que estava acontecendo em outra parte, ele sabia que. Discernimento de espíritos, para expulsar demônios, para conhecer o pensamento das pessoas. Dom da fé, para ressuscitar mortos. Dom de milagres, fez muitos milagres. Dons de curar, curou muitas pessoas, libertou muitas pessoas, né? Aí, profecia, dom de línguas, interpretação. Nós não sabemos direitinho sobre isso, embora a profecia nós sabemos que ele profetizou. Dom de línguas nós não sabemos, por quê? Porque o dom de línguas, nós falamos línguas que o Espírito Santo nos concede para falar aquilo que Deus quer falar através de nós. Como Jesus já falava perfeitamente o que Deus queria falar, então não precisava dele falar em línguas. E a interpretação das línguas, nós não sabemos se Jesus foi usado para interpretar alguma língua em algum país que ele andou. Nós não sabemos, não temos como comprovar isso. Mas como a Bíblia diz que quem fala em línguas deve orar para que possa interpretá-las, então nós acreditamos que quando ele falava em línguas já era exatamente a vontade de Deus, o que Deus queria falar, então ele já sabia corretamente o que era que estava sendo falado. Então todos os dons estavam ali presentes em Jesus Cristo. Cremos assim, cremos então que ele na terra tinha os dons do Espírito Santo para que ele pudesse fazer todas aquelas coisas, saber todas aquelas coisas que ele sabia, sem precisar de assumir a posição de Deus, porque a Bíblia diz que em tudo ele se tornou semelhante aos homens. Então, ele deixou as prerrogativas divinas para poder fazer a obra de Deus aqui na terra e ser homem aqui na terra. Por quê? Porque era necessário ser homem para poder pegar o pecado dos homens sobre ele, para poder ir na cruz no lugar dos homens. Era necessário ser homem. Deus procurava um homem na terra que não tinha pecado. E achou ele mesmo. Deus mesmo veio à terra. Jesus se fez homem, nasceu como homem, nasceu de uma mulher como todo homem, viveu como homem para nos salvar. Lá em Levítico 25, lá diz que se alguém, um homem, se empobrece e se torna escravo de alguém, ele precisa de um remidor, ele precisa de um parente dele para remi-lo, comprá-lo de volta. Então Jesus é esse nosso remidor. Ele se torna o quê? Parente nosso, ele se torna semelhante ao homem em tudo para poder nos comprar para Deus. Qual o preço? O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em João, capítulo 1, do versículo 1 ao 14, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que veio ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Glória a Deus. Então, durante a explanação da lição, nós vamos ver mais detalhes dentro dessa leitura, vamos conhecer um pouco mais sobre Jesus, embora seja muito difícil para nós conhecermos muito a respeito de Jesus. Basicamente, nós apenas sabemos o que está escrito, né, no Antigo Testamento, no Novo Testamento sobre Jesus. Mesmo assim, sabemos com pouca revelação